Olá pessoal, bem-vindos a mais um Dev Lifestyle. Hoje nós vamos falar sobre loops. Então, tem alguns comandos, principalmente na linguagem C++ aqui que a gente vai ver hoje. São comandos que são bem comuns, muitas linguagens vocês vão encontrar os mesmos, que são os comandos while, que vem do inglês enquanto, né? E o for. O for, a tradução literal dele é para, né? Então vocês vão entender por que é para. Porque ele tem uma diferencinha em relação ao while, tá? Então, já vamos partir lá para o código, para a gente já começar a mostrar na prática como é que é isso aí. Bom, vocês devem ter notado que em cada aula eu vou lá e altero em cima do mesmo código, né? Isso é uma opção que eu estou fazendo para manter o histórico aqui. Mas vocês não são obrigados, claro, se vocês quiserem criar um projeto novo a cada aula para mexer especificamente do tema que eu estou falando naquela aula, fica a critério de vocês. Mas eu vou guardando aqui. Então, para não ficar essa bagunça no código aqui de coisas que a gente já viu, vou mostrar um recursozinho aqui do Visual Studio, tá? Que é assim, ó, a gente escreve, ó, um hashtag assim, né, um sustenido, pragma, tá? Pragma, aí você põe region, que é de região, e aí dá um nome para isso aqui, por exemplo, variável. Aqui, esse identificador aqui, ó, não pode usar caractere latino, tá? Então não pode pôr acento, essas coisas. Aí o que a gente vai fazer, ó? Nós vamos pegar isso aqui e colocar em algum lugar final aqui, por exemplo aqui, ó. Só que agora em vez de region é end region. Então veja bem, ó, pragma region e um nome, aí embaixo pragma end region, end de final, né? Aí olha que interessante, quando a gente faz isso, pera aí, só porque eu falei não apareceu ali. Ah, agora apareceu. Ó, a gente aperta o menuzinho aqui, ó. Olha que legal. Tá vendo? Ele fecha um bloco ali, ó. Tá vendo? Isso aqui é só pra gente organizar melhor o nosso código, né? Se a gente quiser deixar ir colapsando, né? Fechando umas partes para ficar mais visível, né? Tipo, tá tudo lá, tá tudo escondido. Pode ver, a linha 14 aqui já vai para 36, então tá tudo ali dentro. Eu só achei que ó, não precisa pôr no final o nome não. Então pragma region, o nome, e pragma end region. Por que eu vou fechar isso aqui? Para ficar mais organizado, tá? Bom, vamos lá para o while então. While, enquanto. Essa palavra já nos mostra bem o que esse comando faz. Enquanto uma condição for verdadeira, faça um conjunto de coisas. Simples assim. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar antes dos couts que a gente tinha aqui, para não sair nada antes, né? Para não executar a lógica que a gente tinha de antes da outra aula, para ser a primeira coisa a ser feita aqui. Então, ó, a sintaxe desse comando é while. Vocês repararam aqui que o Visual Studio ele tem um negócio que chama Code Snippets. Ó, você começa a digitar um comando, ele aparece uma sugestão. Se você der um tab, ele já completa para você, tá? É uma opção, para você não precisar digitar o comando inteiro na mão. Então esse é o formato dele, ó. É o while, abre e fecha parênteses. Aqui dentro vai ter uma condição e abre e fecha a chave, um bloco de comandos. Se vocês lembrarem, o if era a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. If condição, alguma coisa. Qual a diferença de um if para um while? O if, ele vai checar essa condição uma vez. Se a condição for verdadeira, ele faz esse bloco aí uma vez, tudo que tiver aqui dentro, e sai. Tá? Ou, se tiver um else, se a condição for falsa, ele cai no else. Tá? Mas vamos pensar só no if, só if. Se
condição for verdadeira, faça isso aqui. Qual a diferença para o while? O while é enquanto esta condição for verdadeira, faça isso aqui. Ou seja, ele vai rodar várias vezes isso daqui. Por isso que chama comando de loop, né? Ou de repetição, ou de iteração. Outra forma, não interação, iteração, sem o N. Então, é isso. Então, como é que a gente usa isso na prática? Aqui, no exemplo que ele dá, é while true. True é verdadeiro, então esse while aqui ele não sai nunca, tá? Então, isso é só um exemplo. Mas vamos supor o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma variável, um int, sei lá, contagem, e inicializar ela com 0, tá bom? Aí eu venho aqui dentro, aqui é uma condição. Então, se vocês lembrarem de outras aulas, para fazer uma condição, você usa operadores lógicos, né? Então, vamos supor, ó, se a contagem for menor que 5, eu venho aqui dentro e faço, por exemplo, um printf, vou colocar, sei lá, iteração, um espaço, %d. Vocês lembram aí, né, do exercício que vocês fizeram da aula passada de variáveis, aliás, da aula retrasada, que esse %d aqui é para imprimir um inteiro, né? Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Eu criei uma variável, inicializei com 0, então, enquanto essa variável tiver o valor dela menor do que 5, eu vou imprimir isso daqui. Só que isso vai causar um probleminha. Primeiro, ó, eu vou só trocar isso para if, tá? Vou trocar para if. Eu vou pôr um return aqui, ó, só para o programa parar aqui, tá? Return 0, lembra? O programa int main aqui, ele, né, a função principal retorna o inteiro. Só botar o return, o programa aqui encerra, tá? Então vamos rodar para ver o que acontece. Compilou, rodou, tá lá, ó. Ele jogou na tela iteração 0 e o programa acabou. Ok? Nada, sem novidades aqui, porque vocês já conheciam o if, tá? Como o if o contagem inicializei com 0, 0 é menor que 5, então ele entra aqui e imprime isso aqui. Agora eu vou trocar esse if para while. Ou seja, no while vai ser, ó, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai fazer isso aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos rodar. Olha só. O que está acontecendo aí, gente? Ele está imprimindo aquele iteração 0 infinitas vezes. Ó, parece que está parado aí, mas não está. Olha aqui na linha de baixo, ó. Ele está que nem doido aqui, imprimindo. Então eu vou ter que dar um Ctrl C aqui para matar o programa. Tive que matar ele. Por quê? O while ele faz enquanto essa condição for verdadeira. E essa variável contagem não está mudando. Então toda vez que ele chegar aqui, o contagem vai ser menor que 5. Então eu acabei de criar aqui um loop infinito. Aposto que essa expressão vocês já ouviram em algum lugar aí do imaginário popular aí, essa expressão, né? Ah, tá em loop infinito, né? Vem daqui, vem da programação. Então, esse aqui é um loop infinito, porque eu não coloquei nenhuma forma dessa condição aqui ser falsa nunca. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu venho, bom, já imprimi uma vez, já mandou um printf, então eu vou aumentar ela aqui, ó. Contagem igual a contagem mais 1. Opa. Então o que vai acontecer? Ele vai imprimir uma linha dessa, vai começar com 0, né? E vai aumentar 1. Na próxima rodada, contagem vai ter o valor 1. 1 é menor que 5? É. Faz de novo. Na próxima, 2 é menor que 5? É. E vai indo até 4. 4 é menor que 5? É. Na próxima que virar 5, a condição não é mais verdadeira, ele sai do while. Simples assim.
E eu vou até colocar um print aqui no final, para a gente ter certeza do que está acontecendo. Ó, vou pôr aqui, ó, término do while, tá? Então vamos lá, vou rodar de novo, vamos ver se o que acontece agora. Olha lá. Iteração 0, iteração 1, 2, 3, 4. Veja, 5 não, porque eu falei contagem menor que 5, não menor igual. Então foi só até o 4 e saiu o término do while. Eu não pus quebra de linha aqui, tá? Então ficou meio feio, tá? Então só por preciosismo aqui, ó, vou colocar uma quebra de linha para ficar mais bonitinho, né? Não sei porque tá travado aqui, peraí. Nossa, que estranho. Acho que eu não finalizei corretamente aqui na rodada anterior. Aí, agora foi. Então tá vendo, ó? As 4 iterações, término do while. Esse término do while tá depois do while, olha lá. Tá depois. Então é isso, super simples. Então, quando que a gente vai usar isso? Quando a gente quiser fazer alguma operação qualquer, ou um bloco de operações, de comandos, várias vezes, tá? Esse é um exemplo simples aqui, mas dá para ter, por exemplo, acho que eu já dei esse exemplo das médias dos alunos, né? Você pode fazer um programa que calcula as notas dos alunos de uma sala. Então, calcular a média é igual para todos. É a nota da primeira prova, com a da segunda prova, com a da terceira, somado dividido por 3, por exemplo, se forem 3 provas. E se os pesos delas forem iguais, tá? Então, você vai fazer para todos os alunos, tem 30 alunos, você faz um while, tá? Por exemplo. Mas aí a gente deixa para a parte do exercício, a gente bola aí uma atividade interessante. Então, esse é o while. Qual a diferença para o for? Então, vou deixar o while aí e vou criar um for. O for, ele faz a mesma coisa que o while, porém, ele tem uns recursos a mais. Tá vendo aqui em cima no for que eu declarei uma variável ali antes do while e dentro do while eu coloquei a condição de incrementar essa variável, né? Somei 1 nela. A gente pode fazer isso no for, tudo na mesma linha. Olha só. Eu pego isso aqui, coloco aqui e pego esse contagem aqui. Alguém está fazendo pergunta? Ou não? Diga aí. Diga lá, Anderson. Ah, tá na frente, perdão. Melhorou agora, né? Desculpa. Então tá lá, ó. Olha só, o for. Eu fiz o for fazer a mesma coisa que o while estava fazendo. Qual a diferença então do while para o for? O while, ele só tem a condição de manutenção do loop dentro do parênteses. O for vai ter a condição aqui no meio, mas antes ele tem uma instrução inicial, que só vai fazer uma vez, antes de começar o for, e depois desse segundo ponto e vírgula aqui, ele tem uma instrução que ele vai fazer a cada rodada do for. É isso. Então, eu transformei o meu while que tinha antes aqui num for. Coloquei essa instrução aqui que no while estava antes do while for, né? Antes do while, coloquei dentro do for aqui. E esse incremento da variável que estava dentro do while, não preciso mais dele aqui, porque dá para colocar ele aqui no cabeçalho. Então assim, a princípio, você não é obrigado a usar um for ou um while, é uma questão de escolha, tá? Agora, você também não é obrigado a colocar alguma coisa aqui, tá? Você pode deixar vazio, você pode deixar assim, ó.
e aqui também deixar vazio. Só que se você fizer isso, você voltou ao while. Tá? Então, só para vocês verem que funciona, eu vou fazer aqui, ó. Vou deixar igualzinho estava antes. Tá vendo? Eu vou deixar os dois aí, não tem problema. Então, vamos lá. Vou rodar. Eu acho que eu não salvei o arquivo. Espera aí. Opa. Ah, tá, claro. Eu copiei aqui e usei o mesmo nome de variável, né? Então, só para não redefinir a mesma variável, vou tirar o int aqui. Então, tá lá, ó. Esses 5 aqui iniciais eram do while. E aqui embaixo, de novo, do for. Tá vendo? Faz a mesma coisa. Então, quer dizer, o for, o jeitão dele é isso aqui, ó. Ele tem 3 partes. Essa primeira aqui é uma instrução que ele faz no início, antes de rodar a primeira iteração. Esse que está no meio é a condição, igual do while, né? E o final é uma instrução que ele vai fazer a cada rodada. Se eu deixar vazio, isso aqui é válido, tá? Se eu criar um for assim, ó, sem nada, é válido. Mas o que vai acontecer? Eu não coloquei nenhuma condição de parada. Ele vai rodar infinitamente. Então vamos lá, vou rodar para vocês verem. Olha lá, tá vendo? Por quê? Eu não coloquei nenhuma condição de parada, então ele vai rodar eternamente aqui. Eu vou parar. Por quê? Porque eu não coloquei nenhuma condição aqui no meio. Agora, vou colocar de volta então, sei lá, contagem menor que 5 e rodar. Rodei, foi até 5. Agora eu vou pegar esse contagem inicial aqui, ó, colocar aqui dentro. Então agora tem uma instrução inicial e uma condição e não tem nada a cada rodada. Mas está aqui, está incrementando aqui dentro. Rodando, tá lá, fez certinho. E agora eu vou pegar o comando de cada rodada e colocar lá em cima. E rodar. Fez. Tá vendo? É isso. Então, não tem segredo. Agora, coisas adicionais em relação ao while e for. Vocês lembram no comando switch que tinha uma palavrinha chamada break? No for e no while, tudo que eu estou falando aqui vale para os dois, tá? O que está dentro aqui. Se você colocar um break, ele sai do loop, mesmo que a condição aqui não foi alcançada ainda, tá? Então, ó, eu vou comentar esse while aqui só para ele não ficar poluindo a nossa saída do programa lá. Mas ele está ali, tá? Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Iniciei a variável com 0. Aliás, vou comentar ali em cima também e deixar ela aqui, ó. Tá? Um detalhe aqui. Se eu coloco int contagem aqui dentro, eu estou declarando uma variável aqui, tá? Se eu não colocar isso aqui, ó, essa variável já precisa existir. Tá vendo? Então, eu posso declarar ela aqui dentro. Tá? É uma opção também. Então, aqui o que vai acontecer? Comando inicial do for. Declarou essa variável, contagem, e inicializou ela com 0. Condição para continuar no loop. Aqui no meio. E comando a cada rodada. Ele vai imprimir aqui, e quando chegar nesse break, não importa que o contagem ainda é 0, ele vai sair do for. Tá? É isso que o break faz. Então vamos lá, vamos rodar para ver. Olha lá, tá vendo?
iteração 0 e saiu. Porque esse print aqui, ó, tá depois do for. Olha lá. Tá? Outra palavrinha legal. Então, vou deixar o break aqui, ó. Eu vou comentar, vou dizer... para não tirar ele, vou fazer assim. Essa contagem aqui, ó, vai até 15. Só que aqui dentro eu vou colocar um if, ó. Se a contagem for igual a 5, break, tá? Só para mostrar o uso do break. Quer dizer, eu coloquei a contagem lá para ir até 15, na verdade até 14, né? De 0 a 14. Mas quando ele for 5, ele vai matar. Então não vai sair 15 prints, vai sair só 5. Só para confirmar, rodando. Minha tela às vezes fica feia aqui, não sei porquê. Aí, foi. Tá vendo? Só fez de 0 a 5. Tá? Então o break faz isso. Então vou deixar o comentário aqui, ó. Sai do loop. Sai do loop. Mesmo que a condição do cabeçalho ainda não tenha sido atingida. Ou melhor, ainda que a condição do cabeçalho ainda seja verdadeira, tá? E tem uma outra palavrinha que agora sim essa é nova, que é o contínuo. Continue, né? Em português é a mesma grafia. O que é o contínuo? Ele vai pegar no ponto que você colocar essa palavra e vai parar a execução desse bloco aqui e vai voltar para o começo. E vai testar a condição novamente. Tá? Então vamos colocar um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar assim: início da iteração n, tá? E aqui no final eu vou colocar final da iteração n, certo? Então, só para a gente ver aqui do jeito que está agora, né? Ó, ele vai fazer 5 vezes e tá lá, início, final, início, final, início, final, tá? N vezes. Detalhe, ó, na 5 ele só põe o início. Por quê? Porque o final eu coloquei depois daquele break, lembra? Então, olha só, ele imprimiu o início, mas não o final aqui. Beleza. O que o continue faz? Vou colocar um exemplo aqui. Vamos lá. Vamos supor, se, sei lá, contagem for igual a 2, continue. O que vai acontecer? Quando a contagem for 2, ele vai entrar aqui e vai parar a execução nesse ponto, mas ele não vai sair do loop, né? Pode ser while ou for. Não vai sair do loop igual o break faz. Não, ele vai parar aqui e vai voltar lá para o cabeçalho e vai checar a condição de novo. Então vamos lá, vamos rodar. Olha lá. Iteração 0 tem o início e o final. Iteração 1, início e final. Olha a 2, tem só o início. Por quê? Porque ali no meio ele fez o break. Aí continua na 3, tá vendo? Ele não interrompeu o for. Quem interrompe é o break. Break vem de quebra, né? Ele não interrompeu. Então ele vai para 3, faz a 4 e lá na 5 sim, aí tem o break. Certo? Então é isso. For e while é isso daí. Agora, o que fazer com isso dá inúmeras possibilidades, né? Por exemplo, você pode... Vou fazer uma aplicação prática agora do exemplo que a gente tinha colocado da calculadora de números, tá bom?
Vou tirar então esse return aqui, porque eu tinha posto para ele parar o programa aqui, tá? O que nós vamos fazer? Lembra? Programa que faz operações matemáticas com dois números. Pega o primeiro número, o segundo e a operação que a gente quer fazer entre eles, tá? Da forma que estava aqui antes, se vocês se lembram, ó, você digita o primeiro número, o segundo número e a operação, soma, por exemplo. A soma é 7, o programa parou de rodar, tá? O que eu vou fazer agora? Ao invés de você ter que rodar o programa de novo para fazer uma operação, eu vou fazer um loop para que ele não saia do programa enquanto eu não digitar uma opção específica, tá? Então o que eu fazia? Eu tinha criado esse menuzinho aqui rudimentar, né? Que era 1, 2, 3 e 4, soma, subtração, multiplicação e divisão. Eu vou criar uma quinta opção, que é o que? Ó, sair. Tá? Por exemplo. Então se o cara apertar 5, ele sai do programa. Se ele não apertar 5, ele continua fazendo. Tá? Então vamos lá. Para isso, eu vou ter que repetir tudo isso aqui várias vezes. Tá? Aqui, inclusive, estava com o if e o switch, né? Sei lá, vou tirar o if daqui. Aliás, vou aproveitar o pragma lá, né? Vou comentar toda essa parte do if aqui para não ficar repetido. E vou colocar um pragma aqui. O region, né? Region if else. Vou fechar. End region. Beleza. Por algum motivo, às vezes ele não aparece aqui. Deixa eu ver, né? Que coisa. Agora foi. Esse nome aqui, ó, tem que ser um nome válido igual de variável, né? Eu tinha feito isso aqui, acho que ele não permite. Então, vou fechar esse bloquinho aqui. Beleza, ficou mais limpo. Então tá, ó. Então o que nós vamos repetir várias vezes é esse bloco todo. Então, eu tenho que pôr meu while aqui, ó. While o que? A nossa opção, lembra, para sair do programa, a opção tem que ser 5. Ou seja, enquanto a opção não for 5, continue. Tá? Então, enquanto a opção, ó, diferente de 5, faça tudo isso aqui, ó. Todos, ó, olha que legal. Quando eu fechei a chave aqui, ele já fez a indentação para mim automaticamente. Ele já colocou tudo na indentação correta aqui. Beleza. Só que agora eu tenho só que checar uma coisa. Esse opção, eu tenho que ver que valor que está o valor inicial dele. Se for 5, vai dar problema. Ele não vai entrar nunca aqui, né? Então vamos ver onde ele está definido aqui. Beleza, a opção está sem inicialização, mas por pragmatismo, vamos dizer assim, vamos inicializar ele com 0 aqui, né? Então, beleza, ó. O que vai acontecer, então? Olha lá, o nosso while. Enquanto a opção não for 5, quer dizer, inicializou com 0, então ele vai entrar aqui a primeira vez. Aí ele vai fazer tudo isso aqui, vai fazer soma, subtração, divisão, etc. Beleza, vai exibir o resultado na tela. Aí ele volta para o começo e vai perguntar de novo. Digita o primeiro número de novo. Segundo. Então vamos lá, vamos rodar para ver se funciona. Tem aquelas coisas que eu mandei mostrar antes lá, né? Beleza, vamos lá. Primeiro número, 5 e 2. O que eu quero fazer? Soma. Dá 7. Olha lá. Ele repetiu, ó. Digite o primeiro número, de novo. Então, beleza, agora vou mudar. Agora eu vou colocar 6 e 3. Só que agora eu vou fazer uma subtração. 2. O resultado é 3.
De novo, agora eu quero o número 7 e 9. Quero fazer uma multiplicação, 3. Olha lá, 63. Ah, cansei. Cansei, vou apertar 5. 5. Opa, não é. Isso daí não é a opção, são os operandos, né? Então, o primeiro número, o segundo número. É agora, né? Não o menu. Qual opção eu quero? Opção 5, sair. Pronto, o programa encerrou. Por que que encerrou? Chegou aqui, eu digitei a opção, tá? Aliás, aqui ele fez o que tinha que fazer. No caso, nenhum, não estava mapeada aqui a opção 5, tá? Então, nesse caso que ele não fez nada, o resultado foi 0 aqui, porque caiu no default, né? E chegou aqui em cima no while. Opção é diferente de 5? Não. A opção é 5. Ou seja, a condição agora passou a ser falsa. Então ele sai do while. Vamos fechar aqui no menuzinho, ó. Fechar o while. O que sobrou no programa? Nada. Tá vendo? Toda aquela lógica está dentro do while. Tá vendo? Aí o programa acabou. Não tinha mais nada depois. Tá vendo? Era a última coisa do programa, era o while. Aí, como eu aproveitei tudo que estava antes, a lógica que estava antes, algumas coisas ficaram meio feias aqui, né? Porque primeiro eu digito os números e depois a operação, e aí quando eu quero sair eu tenho que digitar o número. Então, só para ficar mais organizadinho aqui, eu vou mudar a ordem aqui, ó. Então, vou pedir para o usuário digitar a opção lá no início, né, do while, para ficar mais organizado, porque imagina, a hora que o cara quiser sair, ele já aperta sair e o negócio encerra, né? Não precisa fazer tudo isso daqui, né? Aliás, aqui ele vai continuar pedindo da mesma forma, não vai fazer diferença. Bom, eu posso colocar um break então, né? Já que eu já mostrei para vocês a opção. Então tá lá. Se a opção for 5, break. Agora olha só, ficou redundante aqui, tá vendo? Enquanto a opção for 5, faça tudo. E se a opção, aliás, se a opção não for 5, faça. Mas se ela for 5, break. Tá redundante, tá vendo? Se for diferente de 5, continua, mas se for 5, pare. Estou fazendo duas vezes a mesma coisa. Então eu nem precisaria colocar essa opção aqui, ó, essa condição. Eu posso deixar ele sempre verdadeiro. While true. Vocês vão ver isso às vezes em programas prontos que vocês veem na internet ou outros softwares que vocês trabalharem. Vocês vão ver às vezes um while true. Aí no primeiro momento que você bater o olho, você vai falar, eita, então isso aqui é um loop infinito, porque se a condição é sempre verdadeira, isso é um loop que não termina nunca. Pois é, seria isso se não existisse a opção do break, né? Então, sempre que você vir um while true, ou o programa vai rodar para sempre, realmente, sei lá, um servidor, por exemplo, um servidor de qualquer serviço na internet, ele deve ter um while true ali para receber as requisições dos usuários e fazer sempre até enquanto o servidor estiver ligado, ele vai estar lá fazendo aquilo lá. Esse é um caso. Então, talvez ele não tenha um break lá. Então, esse é um caso. Outro caso é você ver um while true, mas que tem condições de parada dentro, como é essa aqui, ó. Esse if opção igual a 5, break significa o quê? Se o cara digitar 5, eu saio, tá? Então vamos rodar para ver. Tá lá. Ó, agora ele pediu a opção logo de cara. Ó, já nem quero fazer nada, vou apertar 5 direto. Ah, não quero, 5. Olha lá, saiu. Então funcionou o que a gente fez. Rodar de novo e vamos fazer alguma coisa. Número 4, número 7, multiplicação. Beleza, fez. Perguntou de novo, vou apertar 5 para sair. 5, saiu.
beleza? Então é isso. Eu acho que com isso a gente encerra essa aula de hoje. Eu fiz uma explicação aqui no início simples do que é o while e o que é o for, né? O que o for agrega em cima do while, o break, que mata o loop, o continue, que interrompa aquela iteração, mas vai checar a condição de novo e continuar. Ele não interrompe o loop inteiro, ele interrompe só aquela rodada, só aquela iteração, tá? E peguei o conhecimento que a gente acabou de aprender e apliquei no nosso programinha que a gente tinha de operações matemáticas. Então é isso, espero que vocês gostaram aí, que vocês tenham gostado. Se ficarem com dúvidas, pode deixar comentário aí. E no mais, a gente se vê na próxima, beleza? Obrigado, pessoal.